Olá pessoal, aqui é o professor Levi Henrique Merenciano. Bem-vindos aí ao curso EAD de Letras da UENG. Todos aí sejam bem-vindos. Vamos aqui a um estudo rápido, né? Uma aula introdutória a respeito dos estudos linguísticos, né? Para quem já tem a formação em letras, para quem não tem a formação em letras, é uma disciplina importante para entender o fenômeno da linguagem e das línguas naturais enquanto sistema, tá? Enquanto sistema explicado por um dos principais, né, linguistas, o Ferdinand de Saussure. E esse manual da Maria Cláudia Teixeira vai dar o andamento, né, esse contexto histórico anterior às descobertas do início do século XX feitas por Ferdinand de Saussure. Tá? Então esse material de Maria Cláudia Teixeira, ele se inicia com as fases da história da linguística, né? Antes dessa linguística, antes do curso de Linguística Geral, que foi a obra fundante da linguística enquanto ciência, temos também a história da linguística pelo viés da história, da fase filosófica, da fase filológica, certo? Então a autora, ela começa tratando dos princípios da linguística enquanto ciência. Ela faz uma relação, por exemplo, da linguística enquanto uma ciência que tem uma natureza prescritiva dos fenômenos linguísticos, e enquanto a gramática normativa, aí vem o termo norma, né? Ela se baseia no bom falar, né? E ela vai dar, digamos assim, receitas de como você dizer de forma mais correta possível, né? Os termos, por exemplo, da língua portuguesa. Se a gente pensar em famosos gramáticos, a gente pensa, por exemplo, no Pasquale Cipro Neto, nos anos 90, anos 2000. Ele aparecia muito na TV aberta, né? A internet estava nascendo no Brasil nessa época ainda, e esses gramáticos eles davam ali, né, receitas do bom falar, né? Se baseando mais na ideia do certo e do errado. A linguística, pela natureza descritiva dos fenômenos, ela vai tratar o certo e o errado em determinados contextos como relativos. Então nem sempre o errado, a depender da situação em que se comunica, esse termo pode ser de fato errado, né? Vai depender das relações linguísticas naquela situação de comunicação. Então a linguística tem essa natureza descritiva, né, e não prescritiva, certo? Então a descrição se enquadra a descrição, ela se enquadraria como um processo científico, né, formal do tratamento das línguas. E a vantagem da linguística tem essa questão também de que ela trata dos sistemas linguísticos, certo? Obviamente então que há diferentes linguísticas para diferentes idiomas. No entanto, os métodos que a linguística utiliza são semelhantes, né, para qualquer língua, tá? E os fenômenos que ela abrange vão desde a fonética e a fonologia, né, as formas basilares de análise dos fenômenos linguísticos, né, até a morfologia, a sintaxe, a lexicologia, a semântica. Ela vai complexificando as estruturas, né, desde o fonema, né, até a formação da palavra, a sintaxe, o período, para análise semântica, pragmática, né, que é a semântica em uso, a linguística textual, a psicolinguística, a sociolinguística, né, caminhando para a questão social, tá? E terminando por exemplo, com as teorias do discurso, a análise do discurso, e faltou aqui também a semiótica discursiva, que é a semiótica francesa, tá? Aí ela inicia falando desse marco fundacional do curso de Linguística Geral, do início do século XX, né, com o suíço Ferdinand de Saussure, tá? Em que sua obra, por ser uma obra póstuma, ela foi escrita por 2 de seus discípulos, correto? E temos que a linguística, por exemplo, ela tem um papel fundamental na formação do estudante de letras. Então, claro que há basicamente, pelo menos na época que eu fazia graduação, uma divisão bem clara, né? Os alunos que eram destinados mais para a área de linguística, né, que era o meu caso, né, a área de linguística, estudos do discurso, né, fonética,
fonologia, morfossintaxe, e aqueles alunos que seguiam mais a área das artes, da literatura. Tá? Então havia uma divisão ali mais ou menos clara, e uma terceira divisão que eram os alunos também que seguiam mais a área de idiomas. A depender da faculdade que você está, você tem a opção também de espanhol, né, francês, alemão, no caso da minha formação na Unesp de Araraquara, ou também os cursos da USP, né, sânscrito, né, e outros cursos de línguas não ocidentais, por exemplo. Tá? Então, sendo o curso de Linguística Geral de Saussure como estabelecedor de um modelo para análise linguística, e essa análise linguística ela passa a ser um modelo para as ciências humanas em geral também. Tá? Então, a antropologia ela bebe um pouco do modelo linguístico, tá? A psicologia lacaniana também, né, bebe nessa direção da linguística. Tá? Então, ela serve como modelo para que outras ciências humanas se estabelecessem enquanto ciência no decorrer do século XX, certo? E aqui diz também, né, a ciência que se constitui em torno dos fatos da língua passou por 3 fases sucessivas antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto. Então temos aqui, por exemplo, essa referência, né, essas fases anteriores a essa linguística saussuriana, que também se difere dos modelos linguísticos anteriores por ser uma linguística sincrônica, né, por analisar os estados atuais de um determinado sistema linguístico, diferente da linguística antiga, anterior, que se baseava em um modelo diacrônico, né? Estudar fases, comparar fases ali, digamos, fases históricas sucessivas, né? Para se entender como uma língua se relacionava com a outra, sobretudo também pela questão do texto escrito, né? Século XIX, né? A questão de, por exemplo, a gente não ter ali gravadores, digamos, né? Um método até para você gravar diretamente ali os idiomas, sem necessariamente depender da escrita desses idiomas, né? Então a gente percebe, por exemplo, que há um percurso que a autora vai destacar aqui, por exemplo, que começa ali com os hindus, né? E que eles vão, por exemplo, observar a língua, né, ali claro, pelo viés religioso, com o intuito de conservar o idioma. Tá? Então eles vão tratar, por exemplo, da questão do sânscrito, e se baseando, obviamente, nos textos sagrados, né, como no caso do Veda, certo? Então, obviamente que essa coleta de informação ela é obtida a partir, por exemplo, da língua falada, né? Cânticos, textos recitados. Então havia essa natureza mais religiosa com respeito à língua. E, em suma, né, há um estudioso chamado Panini, cujos trabalhos foram descobertos no século XVIII. E eles foram aí o ponto de partida para o que seria tratado depois enquanto a gramática comparada. Então vejam que aqui, né, na fase antiga dos estudos linguísticos, temos, por exemplo, o estudo de recortes, a comparação de recortes temporais para buscar compreender a língua. E remetendo mais antigamente à nossa cultura greco-latina ou greco-romana, né, temos aí um percurso filosófico grego que ele vem antes de Cristo, em que já se discutiam alguns aspectos relativos, né, entre, por exemplo, a relação da palavra com a coisa, né, com a palavra com a coisa que ela designa. E aqui é interessante esse trecho de Platão, né, nenhum nome é dado por natureza a qualquer coisa, mas pela lei e o costume dos que se habituaram a chamá-la dessa maneira. Veja que interessante então que aquela arbitrariedade do signo que Saussure vai tratar, já que uma relação, um pensamento de Platão a respeito de que se a palavra que enunciamos ela guarda uma certa semelhança com a coisa que ela representa. Aqui aquela discussão interessante se o signo ele deve se parecer necessariamente com a coisa que representa. E geralmente não, né? Há uma arbitrariedade do som
ou da escrita, de forma que ela não se pareça com aquilo que ela representa, né? Então temos aí uma espécie de convenção, uma arbitrariedade. Então Saussure ele falou isso no século XX, mas os antigos, os gregos, eles já discutiam essa questão. E vejam que com os estoicos já começou essa discussão, né, sobre os analogistas e os anomalistas. Os analogistas que professavam uma doutrina essencialmente normativa, então havia já uma ideia normativa ali na Grécia, e os anomalistas que se apresentavam antes como letrados ciosos de respeitar o uso. Então, né, havia uma espécie de comparação ali entre os termos de uma língua. E claro que os estoicos também eles pensavam nessa etimologia das palavras, né? Quando você estuda a etimologia, você vai, obviamente, claro, estudar a origem. Junto com essa origem vem a ideia do sentido, de como esse sentido se encaixa, por exemplo, em um texto. Daí a questão da gramática, das categorias gramaticais e as nomenclaturas. Tá? Então, os gregos já pensavam nisso, o que, claro, legou para a gente estudiosos e pensadores que também pensavam o sistema do latim na época, né? Então, a nossa cultura greco-latina tem essa relação do grego, né, para as estruturas do latim, e como outros pensadores contribuíram também, né, para pensar a gramática latina. Então, assim como eu estava iniciando a questão, vejam que os latinos, os filósofos, né, e gramáticos latinos, não tiveram interesse em estudar a língua de seus vizinhos, né, a questão do grego. Focaram no estudo próprio do latim. Tá? Então, claro que eles se basearam em alguns estudos anteriores, né? Por exemplo, a adaptação da Techne Grammaticae, de Dionísio de Trácia, apresentando-a como ars grammatica, né? Então, aqui já temos um início de estudo a partir do viés do latim. Lembrando, pessoal, que o latim, obviamente, ele se transformou, né, na medida que a história se sucede, nas línguas românicas modernas. Português, espanhol, francês, romeno, italiano. Romeno, por estar no leste europeu, ele tem características de línguas eslavas, certo? E isso é muito interessante, porque pensar do ponto de vista sincrônico, saussuriano, a gente, enquanto falante do português, ou espanhol, ou francês, falamos ainda, digamos, um latim. Só que um latim evoluído, né, transformado em forma de uma outra estrutura. Claro, pela questão também política e de espaço territorial, cada língua diferente, português, espanhol, francês, etc., demarca o seu próprio terreno. Mas todas são evolução do mesmo latim, que era o latim vulgar, que era o latim falado, tendo em vista que naquela época poucos sabiam ler. Inclusive, se você for pensar no contexto do Brasil, uma cultura letrada no Brasil só passou a ser constituída a partir de 1808, quando a corte portuguesa veio para cá. E a escola pública no Brasil, se não me engano, né, salvo o engano meu, mais ou menos anos 40, 50 do século XX para cá, que houve, digamos, um esforço de democratização da leitura. Veja que a leitura, então, para todos, é uma coisa de mais ou menos 80 anos, 70 anos só. Olha que coisa, né? A leitura enquanto ferramenta. A leitura enquanto habilidade de entender um texto, entender números, usar números e usar textos para se comunicar de forma eficaz. Não só você decodificar as letrinhas, mas entender o que o enunciado diz. Tá? E outra coisa muito importante também é a formação das literaturas. Cada literatura específica de cada nação, ela vai, digamos, de certa forma, formular como o idioma está sendo usado e vai ser usado dali para frente. Então, por exemplo, Camões, né, a obra ali do início do século XVI, né, as Lusíadas, se a gente pegar até a finalização de Os Lusíadas, a leitura dessa obra se assemelha muito ao português de hoje. Percebam que ela mais ou menos ali, ela estabelece como seria o português a partir do século XVI. Dante Alighieri, na Itália, com o italiano
florentino e de mais uma região, não lembro se é Toscana, mas é o florentino inicialmente. Ele é uma das modalidades do italiano que passou ali, depois da obra desse grande autor, a ser considerado como língua oficial da Itália, sendo que a Itália tinha dezenas e dezenas de dialetos que se diferem, né, entre si bastante, né? Por exemplo, outros países, né, Shakespeare é importante para o inglês, né? Don Quixote também é importante, né, para o espanhol, e assim vai, né? Então a literatura tem essa importância também na direção de estabilizar uma forma linguística que está em uso naquele momento e passa a ser ali cristalizada pelos dicionários, que vão dar a direção de como aquele idioma vai ser mais ou menos estabelecido, com menores mudanças, digamos assim, né? Com mudanças, porque agora você tem uma norma que rege a maneira pela qual você fala esse idioma, certo? E vejam aqui que informação interessante, né? Até o fim da Idade Média, aí marca-se, pessoal, o fim da Idade Média no final do século XV, né? Com a queda do segundo Império Romano, né? Que é o Império Romano do Oriente, certo? Então, até o fim da Idade Média, em 1450, 1490, apenas o grego e o latim eram considerados línguas de civilização. E nelas eram escritos todos os textos da esfera da cultura, tratados jurídicos, leis, obras de filosofia, ciência, medicina, etc. Certo? As línguas vulgares, o português, o francês, o inglês, etc., reservavam-se apenas a poesia, a prosa literária e o teatro. Tá? Claro, línguas vulgares naquele momento, né, de transformação dessas línguas que se veriam a tornar línguas políticas, línguas oficiais de determinadas nações. Então, fator político, fator territorial, fator de unificação de reinos sempre foram importantes para a formação das línguas e para, na verdade, delimitação, né, da língua, de seus vocabulários e das suas gramáticas, né? Então, que língua oficial que não tem uma gramática bem estabelecida, que não tem por exemplo, um pensador que não a estude, né? Todas têm isso. Então vejam que nos séculos 17 e 18, né, a gramática de Port-Royal, né, mais ou menos assim seria a pronúncia, ela vai estabelecer primeiro a linguagem, né, enquanto realmente se funda na razão, tá? E vai dizer que os princípios de análise estabelecidos não se prendem a uma língua particular, mas servem a toda e qualquer língua. Então vejam que esse rendimento, essa, digamos, amplificação dos estudos linguísticos, eles podem usar critérios que são válidos universalmente. Então, um critério linguístico ele pode ser usado para análise de todos os sistemas linguísticos. Essa é uma das economias e uma das aplicabilidades que tornam a linguística uma área relevante. Então, a gramática de Port-Royal é a primeira de uma série de gramáticas filosóficas gerais, universais ou especulativas. Correto? Do ponto de vista do português, há uma gramática, né, de Jerônimo Soares Barbosa, ali do início do século XIX, tá? Pela Academia de Ciências de Lisboa, que ela representa também uma influência, né, dessa grammaire de Port-Royal, tá? Só que no caso em língua portuguesa. E obviamente caminhando para o século XX, né, temos aí o curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, que ele inaugura, portanto, os estudos sincrônicos da linguística, certo? Então a diferença básica da linguística contemporânea, né, da linguística moderna, para as linguísticas, os modelos linguísticos antigos, é essa diferença entre sincronismo e diacronismo. Então o modelo diacrônico é o da linguística antes de Saussure, comparando períodos históricos diferentes entre as palavras, enquanto a linguística moderna ela vai se basear no estado atual de estudo das línguas, né, a partir de seu modelo específico de estudo, tá? Então essa é a diferença principal, né, digamos. Diacronismo versus sincronismo, ou diacronia versus sincronia. Vocês lembram que a gente vai chegar depois, né, nas dicotomias saussurianas e a sua importância, né?
né, que são em torno de 4 aí mais importantes. Uma delas é essa dicotomia que eu mencionei agora há pouco. E inclusive um dos exercícios que eu deixei, né, para introdução de estudos linguísticos, ela se baseia em outra dicotomia saussuriana, se baseia em sintagma e paradigma. Quando eu discuto com vocês as possibilidades de construção de substantivos a depender ali do final da palavra, a depender do sufixo. Então eu construo diferentes substantivos a partir do sufixo agem, são, mento, ura, né? Enfim. Temos aí várias formas de você, digamos, brincar de possibilidades linguísticas a partir desses sufixos substantivos. Aí há sufixos também para adjetivos, por exemplo, né? E assim vai a questão da observação da produtividade linguística a partir de uma dicotomia, pensando no contexto sincrônico do sistema linguístico. Então, um breve resumo aí, um passeio aí pelos estudos anteriores a Saussure. Temos a fase filosófica, aqui inaugurada pelos gregos, tá? Seus estudos, calcados na filosofia, abrangeram a etimologia, a semântica, a retórica, a morfologia, a fonética, a filologia e a sintaxe, tá? Filo, pessoal, é a paixão aqui pelo conhecimento, pela lógica, né? Filologia, né? Entender aí o estudo no decorrer do tempo, né? Com respeito às palavras, certo? A fase filológica, aí esse estudo inicial filosófico, então ele abre em direção à fase filológica, né? Representa um deslocamento nos modos de estudar a língua, pois se afasta da filosofia. Baseada no método crítico, a especificidade da filologia é comparar textos de diferentes épocas para determinar a língua de cada autor. A crítica de Saussure aos estudos filológicos está no apego à língua escrita, que limita as investigações ao não levar em consideração a língua falada. Percebam uma outra dicotomia saussuriana agora, a segunda dicotomia, língua e fala. Para Saussure, onde está a concretização de fato da língua? Está na fala, né? Seria a realização, né? Seria o equivalente ao significante saussuriano, né? A partir dessa realização mais concreta, a gente caminha para o significado, né? Que seria ali a língua em si enquanto sistema, tá? Mas o que concretiza ali o sistema linguístico é a fala, que é a realização, tá? Seria a questão ali do eixo sintagmático. Continuando aqui, pessoal, a fase seguinte, ela se refere a histórico-comparativa. Então vocês lembram que na atividade eu dividi para vocês compararem, para facilitar, em duas questões, né? Uma fase que ela é filosófico-filológica e a outra histórico-comparativa, né? Para ficar mais fácil para vocês fazerem relações entre os períodos, verem semelhanças e diferenças, certo? Aliás, toda pesquisa científica ela se baseia também nessa ideia, né, de inicialmente pensar ou comparar objetos a partir de semelhanças e diferenças, tá? Que é, por exemplo, o que a teoria saussuriana também vai entender a definição dos termos. O termo não se define por si só, senão pela diferença que ele estabelece com outro termo, ou até melhor, pelo que este termo de origem não é em relação a outro termo. É interessante, reducionista, né, acusado muitas vezes, mas interessante esse pensamento, dizer assim que o A, ele simplesmente é aquilo que ele é porque ele não é o B, não é o C, não é o D, ou seja, porque essa letra não é semelhante a qualquer outro elemento do sistema a que ela pertence. Isso é bem interessante, essa diferença pelo que não é, né, pelo termo negativo. Então a terceira fase da história, da linguística, voltando agora na história, é a fase histórico-comparativa. Então ela começa ali com a descoberta, né, o desenvolvimento do estudo do sânscrito a partir do final do século XVIII até início do século XIX. Então ele revela as relações parentesco genético do latim, do grego, das línguas germânicas, eslavas e célticas.
com aquela antiga língua da Índia. Então esse é o âmbito todo dos estudos do sânscrito, certo? Então, em suma, esse novo plano de análise constituiu na articulação da esfera documental com a experimental, construindo a abordagem histórico-comparada. Então, a preocupação diacrônica em saber como as línguas evoluem e como funcionam é que vai marcar toda essa fase. Lembram, pessoal, a comparação que eu fiz agora há pouco, alguns minutos atrás, sobre a questão da diferença do diacronismo para o sincronismo dos estudos contemporâneos. Então, essa fase histórico-comparativa, a partir, por exemplo, de William Jones, ali final do século XVIII, ele vai pensar o seguinte, né? As hipóteses sobre a questão do sânscrito levaram uma coisa além ainda disso, né? Essa hipótese alvoroçou os intelectuais da época, que acreditavam que todas as línguas derivavam do latim, e provocou interesse pelo estudo do parentesco linguístico e pelo protótipo comum, ou seja, haveria uma língua-mãe? É aqui que vocês começam a entender e a pensar sobre uma hipótese de língua, né, chamada proto-indo-europeu. Aí seria a aproximação do sânscrito com outros grupos de idiomas linguísticos, de outros grupos de línguas, né? Idiomas linguísticos é redundância. E a gente observa, portanto, que ficou estabelecido dessa forma. Certos estudiosos, como Franz Bopp, aí a aproximação de Bopp com Schlegel, né, eles vão pensar o seguinte, ali no início do século XIX, né? Começando aqui pela obra sobre o sistema de conjugação da língua sânscrita em comparação com a língua grega, latina, persa e germânica, na qual demonstrou haver correspondências sistemáticas entre essas línguas pela comparação da morfologia verbal de cada uma delas. Esse estudo dá origem ao método comparativo, né, que é o procedimento central nos estudos da linguística histórica. Por meio dele que se estabelece o parentesco entre línguas, a partir do pressuposto de que entre elementos gramaticais de línguas aparentadas existem correspondências sistemáticas, né? Então não são somente aleatórias. E observem que eles começaram pela questão do verbo, né? Aí é outra informação importante. Para que se haja oração, é necessário ter um verbo. Isso é relevante, né? E com esse procedimento, podemos não só explicitar o parentesco entre línguas, mas também determinar por inferência características da língua ascendente comum de um certo conjunto de línguas. Pensando já então na ideia que eu falei para vocês agora há pouco, né, do proto-indo-europeu, né, que vai ser falado mais para baixo aqui, né, enquanto língua mãe desse largo grupo de línguas, né, que englobam aí o sânscrito, né, grego, persa, germânico e o latim, tá? Claro, o sânscrito enquanto também grupo das línguas hindus. Você tem aí uma outra região do planeta, tá? É essa hipótese que vai ser discutida aqui mais para frente. Vejam que esses estudos eles vão se adensando, né, vai ganhando aí um adensamento. Mais a meados aqui do século XIX, Franz Bopp continua, né, ele amplia os estudos e inclui o lituano, eslavo, o armênio, o celta, o albanês, na obra que intitulou Gramática Comparativa do Sânscrito, Persa, Grego, Latim, Lituano, Gótico e Alemão. Tá? Então eles vão tornando os estudos mais densos, mais ricos, né, para chegar na ideia do que seja, por exemplo, essa língua-mãe. Veja que é hipótese, tá? Do que pode ter sido a língua-mãe. Porque, infelizmente, não há documentos suficientes escritos encontrados ainda, né? Pode estar em algum lugar, não encontraram ainda, que confirmem essa hipótese da língua indo-europeia. Por isso que chamamos de proto-indo-europeu. Tá? Essa língua de origem, chamada indo-europeu, não é uma língua da qual se tenham documentos.
é uma reconstrução teórica a um conceito, mas a vontade de reconstruir a língua-mãe é tal que chegam mesmo a escrever fábulas nessa língua. Claro, você constrói as hipóteses, os vocábulos. Quando você faz essa possibilidade ali concreta, você consegue escrever nessa língua. Tanto que há obras literárias de autores que têm conhecimento linguístico, que eles constroem línguas, né? No caso do Senhor dos Anéis, né? o élfico, né? Por exemplo, né? A língua lá dos elfos. Então você pode pensar em idiomas, na produção de idiomas, mesmo que eles não sejam falados por uma comunidade naturalmente. Por isso que a gente fala línguas naturais. Latim, grego, sânscrito, persa, alemão e outras línguas aqui modernas são línguas naturais. Elas não foram, digamos, construídas pré-estabelecidas para essa finalidade, mas elas nasceram no seio de uma comunidade e foram se disseminando, né? Sobretudo com as quedas aí na questão moderna, né? Mais assim, Idade Antiga para cá, sobretudo com a queda dos impérios romanos e a disseminação das línguas neorromânicas, neolatinas, né? E outros grupos que a partir da disseminação, da fuga de povos, de guerras, de constituição de reinos, essas línguas vão se estabelecendo, né? E vão se constituindo enquanto os povos se espalham. Quando se tem uma norma, uma regra, uma cristalização a partir da literatura e das normas gramaticais, as línguas mudam menos, correto? Caminhando para o final do século XIX, temos um estudioso, né, chamado Ferdinand de Saussure, em que ele publica, ali em 1878, memórias sobre o sistema primitivo das vogais nas línguas indo-europeias. Nesse trabalho, Saussure mostra novos caminhos para a gramática comparada ao comprovar a impossibilidade fisiológica dos processos de mudança fonética e evidenciar muitas outras questões referentes às vogais nas línguas indo-europeias que até então apareciam sem resolução. Então ele vai aqui do ponto de vista, começando aqui num ponto de vista sincrônico, né, em que ele comprova, por exemplo, impossibilidade fisiológica de processo de mudança fonética. É como se essa mudança, como se a partir da comparação de dois momentos, Saussure tivesse ali a certeza de que de um ponto a outro, do ponto A ao ponto B, por exemplo, não haveria forma fisiológica, ou seja, física do corpo, produzir aquele som, aquela mudança naquele intervalo de tempo. Olha que interessante. Então aqui no final do século XIX, Saussure ali com 21 anos, né, ele ingressou inicialmente ali em Leipzig, né, na Alemanha, na região da Alemanha. Ele já começa a pensar, sair do modelo diacrônico para o modelo sincrônico, tá? Isso, assim, era uma mudança de paradigma. Então, quando você tem duas ideias em um determinado momento que elas se contrastam, uma ideia, digamos, surge para refutar a outra de forma, digamos, veemente, mas usando recursos da anterior, você tem uma briga ali intelectual do momento que se chama paradigma, né? Uma briga daquele momento histórico. Uma briga, claro, uma briga intelectual, uma briga sadia, tá? Então aqui, digamos, ali do final do século XIX, começa a nascer essa linguística moderna, ou, né, a forma dela, a forma inicial dessa linguística moderna. E que é interessante que o Saussure, né, ele foi para estudar física e química, mas ele também se matriculou em gramática grega e latina. A sua vocação apareceu quando ele estuda sozinho o sânscrito a partir da gramática comparada de Franz Bopp. Essa gramática foi traduzida por Michel Préal. O Michel Préal foi o orientador de Saussure, tá? Então quem também orientou ele, né? Todo pensador, né? Embora eu não conheça a vida de Einstein, por exemplo, mas Einstein também imagino que teve os seus orientadores também, né? Todo pensador tem ali o seu orientador, tem as suas bases. Então, quando aqui falam, né, que o suíço, né, o Saussure era suíço, ele ali se estabeleceu, né, ele morou ali por um tempo em Leipzig,
né? Ele teve ali relações difíceis com certas celebridades da gramática comparada. Então vejam que para você quebrar um paradigma ou refutar um paradigma, você tem que estabelecer uma disputa com outras cabeças ali, né, para você fazer valer o seu pensamento. Você tem que provar o seu pensamento. Saussure termina o seu doutorado com 23 anos, em 1880, tá? E a partir dessa conclusão, né, ele decide continuar os estudos em Paris. Aí lá ele estuda o iraniano, né, o sânscrito e filologia latina, tendo como um de seus professores Michel Real. Então aqui finalizando o percurso do Saussure, tem um breve percurso. 1891, entre 1891 e 1905, ministra aulas de sânscrito e de línguas indo-europeias em Genebra. Em 1906, de acordo com Norman, após a aposentadoria de Joseph Wertheimer, assume também o curso de Linguística Geral, ministrando em 3 períodos, de janeiro a julho de 1907, 1908 a 1909 e 1911 até 1911, né? Em 1912 as aulas são suspensas, pois o mestre genebrino havia adoecido. Vejam que ali, né, sua idade nem um pouco avançada na verdade, né, bem novo, ele adoece. E em 1913 ele falece. Então assim, a publicação, né, do que o Saussure havia escrito, né, e dado em aulas, na verdade eram anotações. As publicações, né, que os alunos do Saussure fizeram são anotações de aula dele. Então por isso que a obra Curso de Linguística Geral é uma obra póstuma, né, que são a partir de anotações dos alunos. O Saussure não teve tempo hábil para escrever esse livro de forma que ele pretendia, imagino, tá? Então os alunos que publicaram. Voltando, pessoal, eu gostaria de finalizar a ideia, né, do que seria a hipótese do indo-europeu para a gente pensar as famílias de línguas que foram geradas a partir dessa hipótese descritiva, tá? Deixa eu ver se eu der um F11. Não vai ficar a tela inteira, não. De qualquer forma, a gente pode pensar a hipótese do indo-europeu. Então, as línguas indo-iranianas, né, a grande região Oriente Médio, Índia, digamos assim, né, geraram um tronco de idiomas. Isso aqui é vero, né, as línguas indo-iranianas e as línguas europeias, certo? A hipótese seria do proto-indo-europeu. Então, o ramo indo-iraniano temos aqui, né, obviamente iraniano, o indo-ariano, os idiomas índicos, né, e assim vai. Toda a construção que vocês podem procurar clicando em famílias linguísticas, né, dá para ver tudo aqui, né. Aqui veja que o hindi aqui seria, né, o idioma falado na Índia hoje, tá? Então um ramo mais do que seria o que a gente chamaria ali de, vamos dizer assim, Ásia e Oriente Médio, né? Outro tronco é europeu. Aí tem bastante variação, né? O tronco celtas, os albanianos, eslávicos, germânicos, o armênio, o romance, né, que acabou esse tronco maior gerando o que? Nossas línguas românicas, romance, né? Aí tem o romeno, o catalão, né, o ítalo-dalmaciano, enfim, o galo ibérico. Claro que teve um momento do galego-português, né, que acabou virando hoje em dia, tendo um troncozinho, né, da Galícia aqui, ó, do galego-português para o português, né, sendo que o galego hoje é falado, né, em alguns locais, e o occitano também. O occitano seria um misto de francês com espanhol, tá? E assim vai, né, italiano, francês, tá? Então essa é uma ideia que a gente tem dos troncos linguísticos, quem tiver interesse no assunto, tá? Então o texto aqui é bem claro com relação à continuação do curso de Linguística Geral do Saussure, como a gente falava anteriormente. Os alunos que colheram essas informações dos cursos do Saussure foram Charles Bailly e Albert Sécheray, né? Não sei a pronúncia correta.
Então tiveram a colaboração aqui de Albert Hidlinger, né? E coletaram essas informações do curso de Saussure de 1907 a 1911. Tá? Ferdinand de Saussure foi um dos linguistas mais importantes de sua época e, além de contribuir para o avanço nos estudos da linguística comparativa, inclusive formando vários outros linguistas, definiu no início do século XX um novo objeto de estudos para a linguística. Tá? Então ele procurou o quê? Ele procurou princípios metodológicos que influenciaram, como eu disse anteriormente, outros estudos nas áreas das humanidades. Tá certo? Então ele reivindicava para a linguística um lugar nas ciências humanas, né? Assim como concretizou essa questão. O curso de linguística inaugurou então um novo paradigma, lembra que eu falei para vocês? Para se compreender a natureza e o funcionamento da linguagem humana por meio de uma abordagem descritiva. Lembra que eu falei que a linguística ela é descritiva, né? Não necessariamente histórica e sistemática. Que mais tarde originou o termo, quando vocês ouvirem falar de estruturalismo, é o termo que nasceu dos estudos aí saussurianos, tá? Esse é o curso de linguística geral. Então, a gente fala em corrente estruturalista, né? Que essa corrente que trabalha com relações de oposição e que por muitos outros que sucederam esse paradigma estruturalista acusavam o estruturalismo de ser reducionista, simplificador demais. Só que essa simplificação por meio de dicotomias é que elevou a teoria a linguística de Saussure ao aspecto, né, ao cabedal aí de ciência, né, como é chamado de ciência, tá certo? Então, por exemplo, a própria questão de entender as línguas como articulações, a articulação, né, de um significante, de um significado, foi assim um dos princípios interessantes para a teoria saussuriana, que depois, claro, outras teorias, né, como vocês observaram no manual do professor Martellotta, né, a teoria gerativista, por exemplo, seria um paradigma que sucedeu ao estruturalismo. Tá? Então, a ciência, né, as mudanças no pensamento mundial, elas dizem respeito a geralmente paradigmas ali que entram em um determinado tempo em conflito, né, para ocupar aquele espaço em uma determinada área científica, né, em um determinado campo da ciência. A teoria saussuriana foi desenvolvida em dicotomias, como eu disse para vocês também anteriormente. A palavra dicotomia é derivada do grego diko, dois, e tomia, cortar, e remete à ideia de divisão em duas partes. Tá? Então, a significação de dicotomia não deve ser entendida como uma divisão simples, tá? Mas seria assim, um par de conceitos que devem ser definidos um em relação ao outro, de modo que só um faz sentido em relação ao outro. Ou seja, só há sentido naquele exemplo que eu dei. Um A, né, a letra A, por exemplo, ela se define não pela sua característica substancial por ela própria, mas pela oposição ou pela diferença. Então todo sentido se constrói de diferenças que ela obtém a partir das outras letras que não são a letra A, né? Então A se define por não ser B, nem C, nem D, nem três pontinhos, né? Todo o resto do sistema alfabético, tá certo? Então aqui são referenciadas as 4 dicotomias de Saussure, né? Língua e fala, a gente também conhece como langue, parole, né? Tem também esse termo do francês. Significante e significado, que instaura a concepção de signo linguístico. Sincronia e diacronia, que é esse paradigma instaurado pela linguística a partir desse ponto de vista que ela tem sobre todo e qualquer sistema linguístico. E paradigma e sintagma, que é o exercício que eu passei para vocês, né? O paradigma enquanto... Aí o paradigma seria a metalinguagem da linguística, né? Não o paradigma que eu usei anteriormente. Paradigma enquanto sistema virtual de possibilidades, né? Todo e qualquer termo que pode se encaixar, digamos, virtualmente naquela posição da oração, etc. Certo? E sintagma enquanto a realização em si
dos termos, por exemplo, numa cadeia sintática, né? A ordem do português, por exemplo, sujeito, verbo, objeto, tem uma natureza sintagmática. A forma em que as possibilidades de encaixe dos termos em cada posição do SVO são possibilidades paradigmáticas, são virtuais, certo? Mas mesmo que seja virtual, ela está no sistema linguístico, que é abstrato, mas o sistema linguístico existe na cabeça do falante, certo? Que domina aquele idioma. E o sintagma vai ser a realização, certo? Eu até gosto de usar esse esquema aqui em uma das palestras que eu costumo ministrar aqui na UENG de Divinópolis, em que a gente pensa significante e significado do Saussure em direção aos termos de expressão e conteúdo. Tem uma semelhança, né? Os termos de expressão e conteúdo foram, digamos assim, uma evolução a um pensamento mais expandido do pensamento saussuriano, feito por Louis Hjelmslev, tá? Um linguista dinamarquês. Então, para a expressão, quando a gente fala em expressão, do ponto de vista linguístico saussuriano, ele equivale ao significante. Tá? Claro que para o Saussure é o significante linguístico. Para as teorias textuais, o significante também é não linguístico, pode ser também. Né? E o conteúdo como a ideia do significado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o desenho de uma pessoa, também é uma expressão, né, que ela remete ao conceito de pessoa, a ideia, né, o significado de pessoa. Eu posso também escrever o termo pessoa. Então tem uma imagem, a expressão, tem a expressão escrita, verbal escrita e verbal falada. Aqui é o fonema, né, pessoa. Aqui pegou o fonema português, pessoa. Mas de qualquer forma, eu tenho outras traduções possíveis que levam à mesma ideia. Então, Mensch, do alemão, que é pessoa, ser humano, né? Person, em inglês, e assim vai. Né? Outras línguas têm diferentes expressões, diferentes significantes, para significar a mesma coisa, com o mesmo significado, que é pessoa. Mas para a cabeça de cada falante, né, ela tem uma ideia do que seria essa imagem acústica inicialmente do Saussure, né? Toda imagem acústica, né? Que seria falar o termo pessoa, né? A gente pode também escrever, né? Ou desenhar. Para cada uma dessas realizações, essas expressões significantes, o falante tem uma ideia do que seja o significado pessoa diferente na sua cabecinha, né? Cada falante tem uma ideia diferente, mas eles acabam, desde que falemos o mesmo idioma, a gente acaba se entendendo. Isso? Então tá. E aqui o texto, pessoal, continua com a descrição das dicotomias saussurianas, né, que aí vocês tiveram a oportunidade de ler, né, fazer aí as resenhas que eu pedi desse livro, que é relativamente curto, mas relativamente também assim, ele relativamente não, né? É bem conciso e direto ao ponto. É uma professora que ela tem muita experiência com o ensino. Então temos aqui as dicotomias língua e fala, ou langue, parole, tá? Ele vai explicar aqui quais as definições, né, e as diferenças. Uma das críticas, por exemplo, à teoria saussuriana é não levar em conta o indivíduo, o contexto, a história. Então a linguística teve que fazer esse recorte necessário em fazer uma linguística da língua, digamos, não uma linguística inicialmente social, embora temos aí a sociolinguística, né, outras, como uma teoria interessante para pensar a questão do social a partir da realização da fala, né? Mas de qualquer forma aqui ele coloca assim essa divisão. Você tem que estabelecer, quando você faz um pensamento, um recorte científico, você tem que estabelecer limites. Mesmo quando você faz uma pesquisa na faculdade, você estabelece limites. Então a língua possui ordem própria, ela basta por si mesma. É independente do indivíduo, deixa eu só marcar aqui, é independente do indivíduo, da história e da situação de fala, do contexto, certo? Então assim, claro que a ideia aqui de princípio, né, da linguística, nada impede que haja algumas adaptações, como eu disse, em torno da sociolinguística.
que até fala dos estudos, né? Isso é uma forma de enxergar criticada ali a partir dos anos 60 na França, né? Tinha até um ditado assim, quando o pessoal teve aqueles protestos da primavera de maio de 68, né? Ou 69, maio de 68, né? O pessoal até comentava, as estruturas não vão às ruas, né? O estruturalismo ali recebendo críticas dos anos 50 e 60 por conta disso, né? Por não se articular diretamente ao social, né? Para Saussure, a língua, sistema linguístico, seria então autossuficiente, prescinde do mundo, portanto, deve ser descrita independentemente da exterioridade do homem que a utiliza para se comunicar. Tá certo? Foi importante, então, colocar essa delimitação, esse recorte, para que a teoria tivesse a sua aplicabilidade. Repito que não significa que outras evoluções e vertentes não se valham também da questão social e do contexto. Tá certo? Por exemplo, o que eu dizia agora há pouco, né, isso aqui. Então, a língua e a fala enquanto diferenças, né? E o que Saussure vai estabelecer obviamente que é uma linguística da língua, mas ela se baseia na realização que seria a fala. Então, a fala é individual, heterogênea, assistemática, né? Enquanto a língua ela é social, homogênea e sistemática. Então, a língua enquanto aquela abstração, naquele mundo das ideias, né, do significado, que a gente capta para produzir aqui um significante, cujo resultado é o que mesmo? O signo linguístico. Então, a língua e fala do Saussure ela vai estabelecer o princípio básico para o que ele chama de signo linguístico. Tá? Então, o signo saussuriano ele é composto por um significante e um significado. Né? A língua compõe ali o significado, a fala compõe o significante. Outras teorias trabalham, por exemplo, outras teorias semióticas, que o Saussure também ele chegou a chamar, né, na verdade ele vislumbrava essa criação de uma semiologia geral, né? Mas pensando em semiologia enquanto sinônimo de semiótica, para outros semioticistas que estudam os signos, o signo tem outra definição. Por exemplo, né, o signo persiano, né, do Charles Sanders Peirce, do norte-americano, que ele desenvolveu a teoria no século XIX, é uma semiótica que trabalha, por exemplo, não somente as representações mais abstratas e sistemáticas, mas também vai pensar o signo no mundo real. Para ele, então, Peirce, por exemplo, o signo, o elemento do mundo real também é importante. Para o Saussure, não é importante. Entendeu? Há comparações, vídeos que vocês podem procurar no YouTube também entre as teorias, né, as diferentes teorias linguísticas e semióticas também, que são bons conteúdos. Outra dicotomia seria significante e significado, né, como eu falei agora há pouco, que funda o signo linguístico, né, que é a ideia que eu passei para vocês da imagem acústica, né, pensando que a linguística parte do som, né, para uma representação mental onde estaria ali o significado, que eu mostrei para vocês ali no modelo do outro PDF, tá? Terceira dicotomia, aqui na ordem, seria de diacronia e sincronia, também já discuti com vocês, né? Falei dos estudos anteriores a Saussure. Saussure era um conhecedor do sistema diacrônico. Percebam que para ele construir um paradigma em torno da sincronia, ele tinha conhecimento do que era um estudo diacrônico, tanto que aos 21 anos foi o primeiro artigo dele, né, a partir do ponto de vista diacrônico. Então foi a partir disso que ele recebeu críticas em seguida e levou a sua busca, né, em torno dessa linguística sincrônica, certo? E aqui, deixa eu ver aqui, tá, diacronia e sincronia. E por fim, pessoal, temos aqui a ideia do paradigma e sintagma, certo? As relações sintagmáticas desenvolvidas no eixo sintagmático baseiam-se no caráter linear da língua, que exclui a possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo, certo? Então, aí cai em outro mandamento saussuriano, né, que seria a linearidade do significante. Você, por questões físicas, né, de realização no eixo temporal, é impossível você dizer duas coisas ao mesmo tempo. Como você consegue burlar esse sistema da linearidade? A poesia, por exemplo, ela faz isso. A poesia ela é como se ao fazer poesia, ao fazer arte de forma geral, você se desprende das amarras normativas.
Então você pode criar um poema em que ele signifique ali meio que tudo ao mesmo tempo, tá? Eu vou puxar um para vocês aqui, chama Código, um dos irmãos Campos, para mostrar para vocês como que ele quebra essa linearidade do significante, certo? Como que a arte ela vem para polemizar, para fazer a gente sair dos eixos da normalidade. Então vejam que esse é um poema dos anos 70 de Augusto de Campos, né? Um dos irmãos Campos, difusores da poesia concreta, né? Do concretismo brasileiro. A única informação verbal que a gente tem é o nome do poema, chama Código. E ele vai brincar com essa ideia, ao mesmo tempo em que ele faz uma ideia aqui de grafemas visualmente representados, C, o O, o D, o I, o G e o O, código. A gente tem ao mesmo tempo também a ideia de uma planta, de uma espécie de labirinto, mas é um labirinto circular. Quando você pensa em código, você fala em quê? Você pensa em quê? Em desvende-me. Então a semântica do termo vai remeter a algo que te desvenda, né? Então desvende-me, né? Venha me descobrir aqui os meus segredos. E aí você tem a ideia aqui de um mapa, né? De uma posição zenital, né? De cima para baixo, de como seria um labirinto, só que não é aquele labirinto quadrado, clichê de filmes que a gente vê, né? Um labirinto, um mapa de um labirinto redondo, circular. Essa ideia é interessante. Então a arte vem tirar você da posição de conforto, quebra a linearidade do significante, ao mesmo tempo em que faz uma representação visual de uma ideia que a maioria das pessoas tem na cabeça. Seria um labirinto, claro, imperfeito pela questão da ovalidade, né, do traço oval, mas é interessante para fazer a gente refletir sobre a importância da arte. Ok? As relações sintagmáticas se dão na cadeia da fala, portanto na linearidade, e em presentia. Relações em presença. Elas só acontecem porque tem um signo ali realizado em presença, seja escrito, seja falado, seja texto, seja imagético, tá certo? Enquanto as relações associativas se dão a partir da memória. O que são as associativas? São as paradigmáticas. Lembra que eu falei que o paradigma ele é virtual. Ele tem possibilidade de acontecer porque ele está na sua cabecinha, né? Na verdade está no sistema, né? O sistema em primeiro lugar. A cabeça, a questão cerebral, etc. não interessa muito, mas que a gente sabe que há um sistema abstrato virtual, a gente sabe que existe, porque a gente tem possibilidade de dizer qualquer coisa. Claro, qualquer coisa que tenha forma, que tenha sentido. Então, enquanto as relações associativas, paradigmáticas, se dão a partir da memória, em absentia. Então veja, em presentia e em absentia, ou seja, em falta, né, pela virtualidade. Pois não tem por base a extensão, sua sede está no cérebro, na sede do paradigma está no cérebro. Elas fazem parte do tesouro interior que constitui a língua de cada indivíduo. Certo, pessoal? Então, por aqui, esse resumão, né, das principais teorias da teoria saussuriana, que eu deixo para vocês aqui essa breve aula, em torno aí de 1 hora, se eu não me engano. Desejo para vocês assim uma ótima finalização aí do curso, né, que segue adiante ainda com, se eu não me engano, mais 2 semestres. Então a gente tem ainda muitos encontros. Espero poder deixar mais vídeos para vocês aí, né, para a gente dividir um pouco de conhecimento, tá? E a gente ter esses novos encontros no próximo semestre com novas disciplinas, né, no caso sendo aí o meu interesse a questão da língua portuguesa e da linguística, tá certo, pessoal? Então, bom descanso, né, um bom retorno para casa de vocês, tá? Né, vão sempre com calma, né? O curso ele vai se adaptando ao andamento dos alunos e como a gente vai se reencaixando, né? Para fazer um curso mais prazeroso possível, ao mesmo tempo que a gente também faça ter conteúdos que valham a pena aí na vida de vocês e na formação, tá certo? Então, um abraço e bom descanso.